O ser humano nasce mal ou nasce bom e é a sociedade quem o corrompe? Essa questão gera debates intermináveis. E hoje vamos estudar um possível evento que ajudaria a responder, ao menos em parte, essa grande incógnita. Olá, buscadores! Ao longo das nossas vidas, muitas vezes nós fazemos coisas que julgamos não serem corretas. E depois de algum tempo, sentimos um forte remorso e um grande arrependimento. Nós nos acostumamos também a ver o noticiário e assim julgar como inaceitáveis as condutas de algumas pessoas. Silenciosamente dentro das nossas cabeças ou braviando aos quatro ventos, então, tendemos a afirmar que não seríamos capazes de cometer algumas atrocidades praticadas por outras pessoas. Em algum momento, inclusive, é comum observarmos o comportamento de alguns bebês ou crianças pequenas realizando atos que consideramos muito estranhos e irritantes. E isso nos faz então refletir o porquê de um ser tão puro e inocente agir de forma tão ruim para possuir a idade que tem. Ora, se foi Deus quem criou tudo e Deus é bom, por qual razão então que as criaturas desde uma idade tão precoce parecem ser egoístas, manipuladoras ou já nascem se inclinando a atitudes que não são condizentes com a bondade? Um religioso prontamente poderá ter algumas respostas na ponta de sua língua. É porque isso é culpa do diabo, ou isso é por culpa do pecado de Eva que comeu aquela maçã no jardim do Éden e cometeu o primeiro pecado que condenou toda a humanidade. Gente, hoje nós iremos estudar uma história bem pouco conhecida, a qual é conceituada como o germe ou a larva do erro. E vamos tentar analisá-la e de uma maneira a encontrar respostas para que se essa é ou não uma possível razão que tem levado as pessoas a se equivocarem. E também que busque explicar a origem da maldade que brota desde o interior das pessoas, mesmo daquelas que conscientemente querem e almejam ser íntegras. Antes de qualquer coisa, para quem está chegando por primeira vez aqui no nosso canal, nós precisamos relembrar que aqui não é um canal religioso e que nós não nos associamos a nenhum grupo de nenhum tipo, pois são apenas pesquisas independentes e que se nutrem de vários conhecimentos diferentes, mesmo que tocando por vezes alguns saberes que são rotulados dentro de alguma corrente doutrinária. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Bom, para começar efetivamente o estudo de hoje, vejamos o que diz a passagem disposta em Romanos 7. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Olha só que passagem tão interessante e provocadora. Mas então, qual seria esse pecado que vive em mim? Esta questão é muito instigante, não acha? Como pode um bebê nascer e já ter um pecado instalado dentro de si, se ainda não teve contato com nada e com ninguém? Note que essa citação também é mencionada a lei, algo que é crucial nos nossos estudos e na bússola que devemos perseguir para encontrar a vida plena e as respostas que tanto desejamos. Caso você não se lembre ou não tenha visto, nós já vimos em vídeos passados que o pecado pode ser definido como uma transgressão das leis naturais de vida. E ao considerarmos sempre como premissa básica que existe um conjunto de leis de vida, certamente conseguiremos compreender então muitas coisas. Para tratar deste assunto, nós também precisamos contemplar a chegada dos visitantes negativos oriundos da rebelião estelar de Sofia, que nós estudamos nos vídeos anteriores, a interação que eles supostamente tiveram com os seres humanos e a intervenção que realizaram nas populações nativas do planeta Terra daquela época. Muitas pessoas consideram, a partir do relato bíblico, que Adão e Eva foram as duas primeiras pessoas que habitaram a Terra, sendo o Jardim do Éden o lugar de início da vida humana. Só que muitas outras pessoas
consideram que isso é apenas uma fábula, um conto lendário ou algo fantasioso, por conta da falta de detalhes lógicos e também por algumas inconsistências que se fazem notar ao longo da leitura do livro de Gênesis. Quem não é religioso também tem uma tendência a ignorar tudo isso logo de cara. Para nossos estudos por aqui, o que mais vale é manter a mente aberta e não se sentir ofendido com aquilo que se choca com as nossas crenças, e também com aquilo que nós consideramos como intocável ou sagrado. Porque se nos fecharmos em nossas crenças e rebeldias, a nossa busca por respostas ficará extremamente limitada. E de igual maneira, quem se considera ateu também tem a ganhar se estudar essa temática de forma imparcial. Em Gênesis 5, é dito que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome de Adão, no dia em que foram criados. Tomando como base essa passagem, nós vamos considerar sob outra ótica que Adão é a humanidade inteira que povoava a Terra antes da chegada dos visitantes negativos. Portanto, nessa consideração, Adão não seria apenas o primeiro homem criado, senão todos os varões, mas também todas as mulheres anteriores à chegada dessa organização impostora. Nesta análise, é fundamental considerar aqueles 7 dias de criação que nós estudamos anteriormente. Note com isso então que até o segundo grande dia na escala, todos os homens e todas as mulheres podem ser considerados, dentro dessa conjuntura, como seres humanos adâmicos, ou seja, a humanidade definida como Adão. Ficou um pouco confuso para você? Tudo bem. Logo você irá entender aonde essa ideia irá chegar. Bom, neste relato bíblico, nós ainda podemos ler que Deus criou o homem do pó e do barro da terra, assoprando-lhe aliento de vida e, posteriormente, abrindo o seu corpo ao retirar uma costela, criou uma companheira, a mulher. Só que veja que coisa interessante. Além de estar narrada de maneira recheada de símbolos e códigos, nós precisamos considerar que muitas dessas possibilidades podem ser interpretadas de outras maneiras, e não apenas de forma literal. Nós também já mencionamos a grande importância da codificação cifrada para os buscadores, e caso você não tenha visto os vídeos passados, sugiro que o faça em ordem crescente. Todos os vídeos estão numerados justamente para facilitar os estudos. Neste jardim do Éden, segundo os relatos, suas terras conformavam uma grande planície, e se situava ao oriente, próximas aos Tigres e Eufrates, em que essas terras eram férteis e propícias para o desenvolvimento da vida. Só que por outro lado, se hoje está posicionado em uma região praticamente desértica, muitas hipóteses então podem ser levantadas. Inclusive, sobre qual seria o papel do suposto dilúvio nesta região, o qual poderia ter resultado em uma modificação dessa zona geográfica. Ainda conforme os relatos bíblicos e também em vários outros documentos, conforme já citamos neste canal, a humanidade terrestre teve vários tipos de interações com esses visitantes do espaço, por assim chamados. Desde o contato cara a cara, além das relações carnais que resultaram nos ditos gigantes, o que por si só já alteraria a genética das pessoas. Uma dessas interações em especial chama muito a atenção. Então Jeová fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Jeová tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Nossas pesquisas já apontaram que, para entender e poder aplicar toda a sabedoria da real espiritualidade, antes de qualquer coisa, nós precisamos ter como base, dentro de qualquer tipo de análise, que o ponto de partida deve ser o corpo humano. Afinal de contas, quem tem um espírito é o próprio ser humano. E ao considerarmos aquela perspectiva da inteligência da luz das células, dos 12 padrões corporais e de todos os elementos que conformam a carcaça corporal humana, as costelas representam um grande símbolo e um código muito importante. Além de proteger a grande conexão com a primeira fonte, ou seja, o coração, as costelas dentro deste símbolo ciência pode ser interpretada como hélices da cadeia genética humana. Então, pessoal, repetindo essa ideia em simples palavras,
nós vamos pressupor e inferir que a costela, neste contexto, representa então uma hélice do código genético humano, e que o sono profundo poderia significar a incapacidade mental induzida que derivou deste acontecimento para as descendências futuras, o que desde essa época até hoje tem causado grandes confusões quanto à nossa origem espiritual, o nosso propósito de vida, além desta própria interferência maligna aparentemente camuflada. Perceba que até mesmo o nome Gênesis faz referência à genética. Gênesis. Mas então, se Adão não foi um homem, senão a humanidade anterior à chegada dos visitantes negativos, oriundos da rebelião estelar, qual seria o papel representado por Eva? Buscadores. É inegável que este procedimento de retirada de costela representa uma intervenção, seja ela da maneira que você queira considerar, literal ou metafórica. Ela é uma intervenção. E como estamos tratando de símbolos e códigos cifrados, nós iremos inferir assim, que Eva não se trata da mulher criada por Deus a partir da costela de Adão, senão que é a humanidade que resultou deste acontecimento, o qual contaminou a humanidade posterior. Em curtas e breves palavras, Eva seria então o resultado, ou seja, os homens e as mulheres que foram manipulados geneticamente. Então, pessoal, Eva seria toda a humanidade posterior a este acontecimento. Grave isso. Dessa maneira, portanto, a raça humana deixou de ser Adão, com o código ADAN, para ser Eva, contendo a cadeia genética ADN, ou DNA. O ser humano original, como sendo uma medida universal de vida em sua conformação inicial, foi disposto por um conjunto de elementos que o permitisse transitar pelo passo implacável do tempo rumo ao seu desenvolvimento espiritual. Eu espero que isso já esteja gravado no seu coração. E para que isso fosse possível, assim como uma programação de computador, em seu cerne, a sabedoria da primeira fonte codificou estas moléculas e nos deixou saber, ao longo do tempo, que essa proposta foi representada por 4 bases espirituais. Adan, A-D-A-N. Você se recorda que para compreender muitas dessas questões, nós devemos considerar o idioma espanhol? Pois é. Assim como o paraíso pode ser relido como paraíso ou o parqueceíso, Adão também pode ser lido com este codinome Adão, e cada letra representa um destes elementos. Só que ao ser tocada por essas forças distorcidas das leis naturais, esse suposto corte genético diminuiu consideravelmente o tempo de vida dos indivíduos, a fim de reduzir sua jornada em busca por este conhecimento necessário para sua ascensão, e também para que fosse mais difícil que estes humanos descobrissem a manipulação a que foram submetidos. Alguns relatos antigos apontam inclusive que a vida humana era mais longa no passado, como o caso de Matusalém e outros que beiravam os 1000 anos de idade. Hoje em dia dificilmente nós conseguimos chegar aos 100. Imagine. O corte dessa hélice genética também diminuiu a intensidade da nossa comunicação com a primeira fonte, ou seja, Deus, se você assim preferir. Ainda que nós sejamos capazes de perceber o ressoar de nosso coração em nosso peito, muitas vezes nós não percebemos como a nossa força interior está gritando para chamar a nossa atenção. Essa espécie de desconexão parcial resulta em um grande problema. Porque se estivéssemos alinhados 100% com a nossa frequência interna, certamente nós evitaríamos cometer muitos erros, ou ao menos os reconheceríamos com mais facilidade. Mas como eu posso então mudar este panorama? Bem, o primeiro passo você já está dando, que é receber essa informação. Mas além disso, é importante saber que se não fizermos nada, nós continuaremos errando. E que se nós não nos atentarmos e quisermos mudar as coisas com o aprendizado de novos saberes e a intenção de mudar, tratando de respeitar as leis de vida, então, sem sombra de dúvidas, nós iremos endireitar os nossos caminhos e iremos nos aproximar cada vez mais da energia suprema
emanada desde os 9 superuniversos. Já o Éden, sob outra perspectiva, em outros termos daquele convencional que geralmente acreditamos, pode ser definido como um programa dividido por estágios em laboratórios que também se deslocam de lugar, os quais foram vilmente desenhados para desviar os seres humanos de seu princípio original de luz e dessa sua jornada de aprendizagens. Dessa forma, é assim então que a decodificação de Éden pode ser disposta como a quinta estirpe depois da luz, D, indivíduo sob domínio da serpente, E, prole do pó da terra, e N, nova ordem das espécies. Além deste encurtamento do tempo de vida, essas intervenções geraram outros tipos de efeito nos corpos e nas mentes dos seres humanos. Se não for o bastante suprimir essa cápsula cronológica de tempo, a ideia maquiavélica era fazer com que a grande massa encefálica trabalhasse de outra maneira, por assim dizer. Nós já estudamos que para influenciar um indivíduo de maneira substancial, primeiramente se faz necessário agir sob a mente do ser. Porque assim, além de ser mais fácil, é o próprio indivíduo quem conduz as ações rumo a algum caminho, e neste caso, rumo à sua própria autodestruição. Além dessa constante influência no pensamento das criaturas, esse procedimento de intervenção buscou tocar as células do corpo. Como bem já vimos, além de constituírem a base corporal, são nas células que se registram todas as ações e também todas as omissões dos nossos atos, sendo que o seu conjunto representa o livro da vida de cada um e ao final de cada encarnação, essa base de dados é transferida isso mesmo, ao espírito. Essa força de manipulação derivada da rebelião estelar conformou, dentre tantos, um programa de erro intencional, o barro, larva ou germe do erro, o qual visa ser instaurada como uma programação na mente da humanidade tocada, ou seja, de Eva. Só que é importante ressaltar novamente que essa unidade também se trata de um símbolo, pois conformam um conjunto de imagens que carecem da verdade universal. Este programa mental visa alterar os pensamentos humanos, até dizimar ou desconectar ao máximo a sua essência original. Esse pacote do erro, quando ativado, induz a pessoa quase que invariavelmente ao equívoco. E como tudo vai sendo gravado nas células, a tendência lógica é memorizar efeitos contrários ao avanço espiritual a que fomos projetados. Perceba como isso afeta a estrutura corporal como um todo, porque as células, ao conformarem a grande unidade estrutural, está relacionada às moléculas, aos tecidos, aos órgãos e aos diversos sistemas intrínsecos, como por exemplo o circulatório, o respiratório, o nervoso, etc. Dessa forma, buscadores, além das 3 partes básicas da célula, ou seja, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, essa larva do erro se instaura e acrescenta energeticamente outras 4 capas aparentemente invisíveis, aderindo-se e diminuindo cada vez mais a conexão plena com a vibração da primeira fonte. Isso explica em parte o porquê de muitas pessoas agirem de maneira tão ruim sem sentir remorso. Essas 4 capas erráticas, então, vão anestesiando os sentidos e emboscando as percepções da luz interna. Eu particularmente considero muito importante aprofundar nessa parte da pesquisa, porque auxilia muito a entender algumas práticas e determinadas ações que nos acostumamos a ver todos os dias, tanto nas nossas atitudes quanto na forma de agir das pessoas à nossa volta. E tratando de ser muito pragmático então, dessa forma, este parasita de caráter espiritual possui alguns comandos e tem como finalidade, então, diminuir o tempo de vida do ser, para que este não tenha tempo de descobrir a manipulação em que foi e que está submergido. Injetar um conjunto de imagens obscuras que nos impulsam a agir erroneamente. Podem ser comparadas a projeções mentais como o ódio, a vingança, a morte, etc. Além de muitas outras condições não naturais para prejudicar o indivíduo, e que por conta dessas representações é causa que nos inclina aos vícios, à inveja, à luxúria,
ao crime, à preguiça, à raiva, à soberba, à avareza, à gula, ao desprezo, à indiferença, ao egoísmo, à competitividade e a tantos outros comportamentos mais. Como é uma tendência infiltrada e que vai tomando grande poder conforme se alimenta dos nossos erros, essa própria larva do erro é quem bloqueia a conexão com as práticas de crescimento espiritual. Cobrir o corpo-luz das células ADAN com véus de fluxos infecciosos de pensamentos e informações distorcidas. Com isso, criam-se outras 4 capas de aspecto viscoso, uma vez que caracterizam por um conjunto de energias espirituais elétricas. Dessa forma vai se aderindo, ajustando-se à sua estrutura e englobando cada vez mais desta maneira o objetivo deste comando, que é reprogramar as células, uma vez que contém a luz e a sabedoria universal de vida. Já na sequência, em comparação com outros ataques externos que veremos em outro vídeo, atacam a cada um dos 5 sentidos, desse jeito: na visão, criando fantasias, cobiças e imagens distorcidas; na audição, gerando ilusões, ruídos e fofocas; no paladar, instigando palavras destruidoras, sabores sexuais e artificiais; no olfato, impelindo cheiros gratos, cheiros libidinosos e a fetidez; e no tato, estimulando a lascívia, o prazer na dor e as modificações corporais. Estimular a violação de todas as leis naturais da vida, convidando o ser a descumprir as leis que nos conectam com a primeira fonte, aquilo que realmente é verdadeiro e imutável, ou seja, a lei de vida contida no pulsar da criação. Em simples palavras, é o encorajamento para fazer o mal e errar. Incitar a distorção da prática sexual de várias maneiras. Conformar energicamente o corpo como uma casa para parasitas energéticos e espirituais. Ou seja, busca a possessão dos logossóis presentes em nosso corpo, utilizando ademais nossas energias como alimento para estes entes. Integrar o indivíduo que está carregado de entidades internas ao comando central para o que se conhece como estar possuído. Isso representa, entre aspas, a morte espiritual da encarnação atual e a perda completa da consciência, pois passa a ser controlado por um ente maior. Pessoal, ter contato com este conhecimento pode ser um tanto quanto perturbador à primeira vista, mas para nós, os buscadores, com um acúmulo de outras informações, torna-se vital para percebermos de uma vez por todas o que representa o tão falado sono profundo e o primeiro passo para o também chamado despertar espiritual. Para finalizarmos o vídeo de hoje, note que é a partir das nossas percepções e das imagens mentais que possuímos que nós vamos ativando os mais diversos gatilhos, reagindo de acordo com as emoções e com a razão que possuímos no momento. Essa conexão parcial com a primeira fonte é a grande responsável por muitos dos nossos problemas, já que, como nós vimos, compromete o nosso discernimento do que está alinhado ou não com as leis naturais de vida. Então, buscadores, a limpeza interior será fundamental nessa jornada de busca por respostas, porque precisamos entender a importância de reprogramar as nossas mentes para excluir tanta coisa ruim que aprendemos via propaganda e, sobretudo, a tudo aquilo que já trazemos em nossa bagagem genética. Eu espero que essas informações tenham sido de grande importância para você se posicionar em seu momento atual e para que saiba que está em suas mãos o poder de mudar o jogo. No próximo vídeo nós daremos sequência aos estudos dessas intervenções e seguiremos buscando elementos que nos sirvam para nos dar respostas quanto às nossas grandes dúvidas, vazios e mistérios existenciais. Se for do seu agrado, deixe o convite para que você deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com aquelas pessoas que também estão nessa jornada de busca por respostas espirituais. Então, até a próxima. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!